Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um tutorial bem interessante, apresentando a vocês uma breve introdução histórica a respeito de dois aparelhos eletrônicos, ou melhor, componentes eletrônicos bem importantes. Um deles é o microfone, o outro o alto-falante. A invenção do microfone deve-se ao alemão Emil Berliner, que em 1877 o desenvolve, porém a patente foi adquirida pela empresa de Graham Bell, a empresa telefônica de Graham Bell, por $50 mil. Essa é uma das primeiras informações que tivemos acesso no nosso procedimento de pesquisa. Agora imagine o mundo atual sem essas duas invenções, o microfone e o alto-falante. Só para vocês terem uma ideia, os interfones, se vocês abrirem, vocês vão encontrar o microfone, vocês vão encontrar um alto-falante. Os telefones, a mesma coisa. Daqui a pouco nós vamos apresentar um vídeo para vocês sobre a composição interna desses aparelhos. Os aparelhos de escuta, as câmeras de vídeo, os computadores, todos eles possuem microfones e alto-falantes. Aliás, vocês estão me ouvindo nesse exato momento graças ao microfone do meu computador e graças aos alto-falantes do computador de vocês, ou do celular de vocês, ou do tablet de vocês. Nós vamos mostrar nesta apresentação que os próprios metrônomos, muito utilizados no passado por músicos, também possuem microfones internos e também alto-falantes. O que seria dos shows sem os microfones, sem os alto-falantes? Praticamente não existiriam na dimensão que nós conhecemos. O que seria das TVs sem os alto-falantes? E agora a televisão pode até escutar, você pode passar uma mensagem de voz e ela obedecerá um comando. Por quê? Porque nessas TVs modernas existem os microfones embutidos. Da mesma forma como nos aparelhos celulares. Imaginem os auditórios, os cinemas sem os alto-falantes. E os sistemas de alarme, que também precisam dos alto-falantes para que o som seja emitido. Portanto, temos 1877 como uma data referência para os microfones e 1924 é o ano do surgimento dos alto-falantes, que é um dispositivo importante que transforma vibrações em sinais sonoros e amplificados por outros dispositivos eletrônicos, tais como o transistor. Os inventores foram os americanos Chester Rice e Edward Kellogg. Tanto no microfone como no alto-falante existe a presença de bobinas e ímãs. Com a corrente elétrica acoplada à bobina, um campo magnético é formado e gera uma movimentação no diafragma, criando uma turbulência e, consequentemente, ondas sonoras que serão ouvidas pelos presentes. Antes do alto-falante existiam os fonógrafos, que eram equipamentos mecânicos, porém não tinham muita potência para serem ouvidos em ambientes maiores. Mas o princípio do seu funcionamento contou com a contribuição do alemão Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz em 1859, com seus estudos sobre propagação, transmissão e reforço das ondas sonoras. Então este tutorial traz alguns elementos históricos interessantes para você que vai começar o seu estudo da eletrônica. Vejamos o que difere um equipamento do outro. No alto-falante, sinais de audiofrequência são transformados em sinais acústicos. Já os microfones transformam ondas sonoras em sinais elétricos que serão transferidos para outros aparelhos para a projeção do som. Então, tal como os alto-falantes, os microfones também possuem um diafragma, uma bobina, ímãs, que formam um gerador elétrico de ondas e som, gerando uma energia elétrica proporcional às ondas de som geradas pelo usuário do equipamento.
Mas o que é mais importante nesse tutorial é vinculá-lo ao que nós faremos daqui a pouco, que são os diagnósticos dos smartphones, onde nós encontraremos esse tipo de microfone, que são os microfones SMD. Portanto, nesse tutorial nós não vamos falar do microfone convencional, tá? Nós vamos falar primeiramente dos microfones dos smartphones, no formato SMD, que são microfones, e em alguns aparelhos eletrônicos, como interfones, telefones, metrônomos, o que vocês vão encontrar serão os microfones de eletrito, que são esses aqui, metalizados. Todos eles são metalizados, cada qual com a sua característica. E nós vamos finalizar a nossa experiência com os equipamentos eletrônicos, direcionando o conhecimento de vocês para aparelhos auditivos. Então, nos aparelhos auditivos nós vamos encontrar esse tipo de microfone aqui. Portanto, olhem só a diferença dos microfones para determinados equipamentos. Agora, no que se refere aos alto-falantes, nós temos aqui um alto-falante que vai fazer o papel de campainha do seu celular, ou seja, quando o seu celular toca, ele toca por intermédio do alto-falante campainha. Porém, quando você começa a escutar a pessoa falando, você vai escutar por intermédio do alto-falante auricular. Portanto, os celulares possuem dois tipos de alto-falantes: o alto-falante campainha e o alto-falante auricular. Por isso que nós abrimos os smartphones para mostrar isso para vocês. Agora, já nos aparelhos auditivos, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar o repetidor de alto-falante para aparelhos auditivos e o receptor de aparelho auditivo com essas características aqui. São, de fato, microcomponentes. Isso é resultado do processo de miniaturização, é resultado do processo de inovação, e a nossa temática é exatamente dar ênfase ao processo de inovação ativado pelas empresas por uma necessidade de mercado, por uma inovação no mercado, e isso acaba nos trazendo muitas informações interessantes e reais de como ocorre o processo de inovação dentro das empresas. E eu quero deixar aqui 2 livros aos quais recomendo a vocês: o Guia de Microfonação e o Manual Prático de Acústica. O primeiro é do Fábio Henriques e o segundo do Solon do Vale, para quem quiser se especializar nesse assunto com mais detalhes e de uma forma mais específica, tá? E agradecer a atenção de vocês. Agora nós vamos partir para os nossos vídeos, onde nós apresentaremos as placas de circuito impresso de diversos aparelhos que possuem tanto o alto-falante como o microfone. Ok? Então espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Muito obrigado pela atenção de vocês.